Em 1991, eu era prefeita da cidade de Santos, quando tivemos a mais representativa e mais longa greve do setor portuário da cidade de Santos. No final de semana, 5.372 trabalhadores receberam um telegrama vindo do governo Collor através da assinatura do ministro de Infraestrutura, Osiris Silva, demitindo-os do seu trabalho. Para se ter ideia deste número, a Codesp, naquela época, era a maior empregadora da cidade e empregava 10.300 trabalhadores. 5.372 estavam sendo dispensados. E saiu uma ordem da presidência para demitir todos os empregados, né? Aquilo lá foi um choque. Foi uma coisa que aconteceu inusitada, que nunca tinha acontecido isso na empresa portuária, né? Demitir todos os empregados. Na realidade, a greve de 1991, a greve da loucura, que eu costumo chamar, né? Foi quando, em 1991, o então presidente da Codesp, Paulo Peltier de Queiroz Filho, que era um louco, um lunático, nomeado pelo Collor, né, para administrar a Companhia Docas, demitiu simultaneamente mais de 5.000 trabalhadores. Isso aí foi uma decisão da presidência, que não passou por jurídico nem nada. A presidência toma certas atitudes que não houve o departamento jurídico e tal. É ato da presidência, né? O presidente da Codesp, que era o seu Peltier, ele pediu para que a administração da Codesp mandasse todo mundo embora. Aí começou a mandar telegrama. Eu fui mandado embora 2 vezes, que eu recebi 2 telegramas no mesmo dia. Recebi um de manhã e quando foi à tarde me chegou outro telegrama. E foi até um fato engraçado, pitoresco naquela época, vamos dizer, um caso bem triste, né? Mas ficou sendo um caso engraçado, que até os falecidos receberam notificações, né? Aí não filma eu, não, filma o caixão, mano. Rapaz, filma meu carão aí, que é pra aquele escudo lá, me vem lá. Estávamos numa greve já há 22 dias por reposição salarial. Era uma inflação galopante, o governo era o governo então do ex-presidente Collor de Mello e tinha um propósito que era desmontar a estrutura portuária. A realidade portuária do meio empresarial que vinha era uma reclamação constante da produção. A produção era muito baixa, comparando-se com atualmente a meta que está sendo atingida. A produção e um fato também que era muito relevante e discutido era a quantidade de trabalhadores pertencentes aos términos, né? Tanto conferentes, como e outras categorias que demandavam no momento. O Porto estava então impensado entre o movimento trabalhista que queria mais ganhos e o governo federal que restringia as tarifas. Não tinha muito como sair disso, era um impasse mesmo. Então, ele ameaçou demitir os trabalhadores e acabou... Depois isso acabou sendo, de certa forma, recomposto um pouco, até porque o Porto precisava de gente e com o crescimento das exportações ia precisar de mais gente ainda. Mas naquela época foi um momento de tensão grande. Eu acompanhei na época, tem um histórico do material, o clima de confronto que acontecia. Quando surgiu o fato da modernização portuária, que era uma coisa que já estava sendo apregoado, e nós fomos, na qualidade de representante da classe patronal, nós somos designados para a criação da figura do operador portuário.
haviam perdas salariais de 150%, 160%. E hoje é difícil de entender perdas dessa ordem, porque a inflação está muito baixa. Mas na época você tinha a inflação anual, era de qualquer coisa de 470%, 500% ao ano, né? Então quando você ficava 6 meses sem aumento, né, as tuas perdas eram brutais, né? E aí os trabalhadores fizeram greve, né, e veio, né, essa determinação do Collor, que já era um governo extremamente conservador, né? Talvez pior do que um governo neoliberal ainda, um governo de extrema direita, né, que tinha toda uma concepção muito ruim, né, dos problemas brasileiros, e demitiu 5.400 funcionários, que era mais do que 50% da força de trabalho da época. Santos sempre foi uma cidade conhecida no mundo inteiro por causa do café. Então, a cotação do café saía diariamente de jornais do mundo todo. E é uma cidade também cosmopolita, porque recebia trabalhadores do Japão, recebe da Itália, da Alemanha, da Espanha, principalmente também. Então, eles traziam as ideias dos países de origem. E essas ideias acabavam sendo discutidas muito aqui na cidade. A cidade, então, tinha uma vivência sindical, digamos assim, se a gente podia chamar assim, bastante desenvolvida. Eu já tinha 18 anos em 91 e com isso eu já tinha a senha da estiva, já era matriculado da estiva. Já acompanhava meu pai antes de ser até matriculado da estiva nas lutas sindicais. Eu, como filho de portuário, meu pai estivador, naquela época também estava trabalhando na empresa portuária, só que privada. Nós presenciamos uma grande mobilização de todos os trabalhadores portuários e também a cidade como um todo. Eu era um dos associados ao sindicato, o Sindicatão, que é o Sindicato dos Operários Portuários, funciona até hoje na Rua General Câmara. E essas demissões simplesmente passou a ser um caos social não só para Santos, para a região. Nunca tinha se demitido. Entramos em desespero porque meu filho ainda era novo ainda, tinha 6 anos. Minha filha tinha, do meio, tinha 16 e o mais velho já tinha 18. Então ainda dependia muito do meu trabalho, do ganha-pão do cais. Teria impacto colossal sobre a economia de Santos e da Baixada. Você, quando demite 5.400 pessoas numa situação dessa, você afeta o comércio, afeta serviços, afeta, enfim, todas as empresas que trabalhavam por conta do porto, e empresas porque a economia, todos os setores se interrelacionam. Então, essa demissão de 5.400 era um estupim para você ter uma grande crise social na região. Decretei calamidade pública para poder refazer a ida de subsídios do setor de alimentos para dar retaguarda aos trabalhadores, então quase desempregados, para suas famílias, evidentemente. O registro maior para mim era Rodrigues Alves Tomada, né? Eu, muito novo, acompanhando ele, em cima do caminhão de som, ele dando um discurso muito inflamado, que ele era muito bem o perfil dele, né? Ele tinha um discurso muito forte. Não me trate como ex-presidente, me trate como estivador. É isso que eu falo no estivador e quero ter a honra de morrer assim. Obrigado. As mulheres, as esposas, né? Elas reivindicaram para elas, porque foram em peso, né? Eram muitas, muitas mesmo. Eu não posso te dizer, mas eram muitas, né? E eram 24 horas. As mulheres foram para frente da CODESP em nome da luta e passando 2 dias tinha 5.000 doqueiros desempregados. A gente fazia uma vigília que dormia dia e noite na porta da CODESP. Recebemos muita doação dos feirantes, de supermercado. Tivemos aí o apoio de todos os sindicatos do Porto, Estiva, Setaporte, enfim, todos pararam
o comércio parou, entendeu? Condução não tinha, porque os ônibus pararam. Conselhos, o judiciário, OAB, sindicatos, acho que organizações, né, algumas ONGs maiores. Nesse ano, né, com essa movimentação do porto, todo esse problema, né, logicamente que o Fórum se debruçou sobre o assunto, né, e resolveu apoiar o movimento e a posição do Fórum para obter assim, um comprometimento dos outros setores da sociedade para que houvesse essa paralisação, que foi fundamental para que o problema se resolvesse, né? Eu acho que ele teve um papel bastante significativo. Nós fizemos um movimento que teve repercussão nacional. Isso deu certo e com essa retaguarda organizada, as mulheres, os trabalhadores, os sindicatos, o Fórum da Cidade, a então prefeita, no caso eu, fui para Brasília para conversar com o ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, com o ministro do Trabalho, Magri, e principalmente para fazer com que Osiris Silva fosse ao Collor, ao presidente Collor, para dizer que nós não estávamos de brincadeira, que era muita maldade e uma situação absolutamente injusta. Essa destruição tem como início os companheiros da Codesp, mas ela chegará aos companheiros avulsos, ela chegará aos companheiros cordifanos, ela chegará aos companheiros petroleiros, ela chegará à sociedade como um todo. Essa luta é do cosipano, é do petroleiro, é do comerciante. Nós vamos dar uma resposta de organização, nós vamos dar uma resposta de resistência e essa prefeitura, tanto como qualquer sindicato, é a casa de cada trabalhador dessa cidade. Estiva, doqueiro, conferente, concertador, vigia, bloco, todas as categorias ali unidas, independente se a luta era de uma somente, né? A luta era de todos abraçavam. Tivemos também, até no decorrer disso, o abraço ao porto, onde também uniu todas as categorias, então isso com certeza é uma experiência muito significativa, importante, muito memorável. Como Santos já tem um registro da Cidade Vermelha, de luta, e movimento sindical muito guerrido, ali eu estava praticamente iniciando minha carreira na área portuária, com um exemplo muito positivo. E logo depois, 2 anos após, eu entrei no sindicato, que eu estou até hoje, como presidente do sindicato também. E construí a minha vida sindical através dessa luta. Porque eu era presidente do sindicato, era vereador aqui na Câmara, né, ele tinha sido considerado cidadão santista, eu tinha ganhado um título aqui na Câmara, nós caçamos o título dele aqui na Câmara, do presidente da Codesp, e era uma turma em Brasília negociando, na realidade até com os outros dirigentes sindicais articulando a mobilização dos trabalhadores daqui, né? A prefeitura acabou, em função foram 22 dias de greve, talvez a greve mais longa que eu participei de todos os tempos que eu tive no sindicato, a greve mais dramática que a gente teve no Porto. Teríamos que ceder do lado patronal, como eles também do lado do trabalhador, né? Então nós procuramos não criar atritos. Quando retornei de Brasília, após esta conversa, nós tivemos uma ação fantástica. Jarbas Passarinho pessoalmente me telefonou dizendo: prefeita, pode levantar o estado de calamidade pública porque nós não vamos demitir. Esses trabalhadores estão readmitidos. A barra chapada de navio, tinham centenas de navios aí fundeados no porto, né, para atracar. Era uma situação dramática, né, a expectativa das famílias, as pessoas choravam muito, né, na realidade, mas quando chegou a notícia
né, do retorno ao trabalho, da possibilidade dos trabalhadores ao trabalho. Aí foi uma festa geral, né, as pessoas alegres, cantando, chorando, né? Cantaram o hino nacional, a Thelma entrou, me lembro até hoje, a Thelma estava de branco, com uma roupa branca, né? E foi aplaudida, porque foi a luta, no caso, né, dela como prefeita, na época, lutou pelo trabalhador, né, pela cidade dela, né? E depois disso, o pessoal lá no cais, na minha sessão, tratava a Thelma como se fosse a madrinha dos portuários. São 26 prédios, então se não tivesse, ela conseguisse que as pessoas estivessem sendo readmitidas, não teria também a casa própria. E no conjunto habitacional onde eu moro, hoje existe uma escola, a Escola 28 de Fevereiro. É uma homenagem aos portuários da época, que é para que as crianças, nossos filhos de outros companheiros, não esqueçam mais essa data. 28 de fevereiro foi a data mais importante dos portuários. E graças a Deus foi um colégio que todos eles passaram por lá, meus filhos, mais esse aqui que os dois já eram adolescentes para adultos, né, os mais velhos. Mas ele ainda é criança, ele ainda fez o primeiro grau lá. E aí depois, coroando essa conquista, o nome da escola 28 de fevereiro, escola que eu estudei, né? Estudei e tenho muitas boas lembranças da infância dessa escola 28 de fevereiro. Eu tenho um vínculo, né, muito grande com essa comunidade. E a história do 28 de fevereiro, ela vai muito ao encontro do trabalho que a gente procura desenvolver com os nossos alunos, que é esse trabalho de vanguarda, é esse trabalho de conscientização, de posicionamento. 28 anos, né? Praticamente 28 e a escola é 28, né? Essa comunidade aqui do entorno, ela carrega isso até hoje. É uma comunidade carente, que precisa, que vê a escola como um referencial de mudança social. Parece um filme que volta, né? E ao som do hino nacional, os trabalhadores e eu à frente, com muita honra, adentramos a CODESP para dizer que nós tínhamos resistido até a vitória.